Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 6 de maio de 2019, nós estamos reunidos mais uma vez no nosso Porto de Luz para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho de 1859. Nós rogamos ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais que possam nos inspirar no estudo da obra Revista Espírita. A nossa querida irmã Carla faz a leitura, comenta, e Jesus que nos conduza. Amém. Vamos lá então, Carlinha? Então nós estamos lendo o discurso de encerramento do ano social de 1858 e 59, onde Allan Kardec está se despedindo da sociedade, devido aos trabalhos que ele vai assumir. E já foi frisado aqui que a sociedade é uma coisa e a revista espírita é outra. Então ele está saindo, mas a carta de despedida dele não é um até breve, obrigado, não, é um tratado sobre espiritismo. Então nós já vai ser a terceira aula que nós ainda estamos nele. No livro dos Médios, no último capítulo, que vai retratar a Sociedade Espírita de Paris, que na verdade o termo centro espírita não existia, mas era uma sociedade, ou seja, era um grupo espírita. Tem todas as regras para fundar um centro espírita, como se deve ser esses estudos, o número de pessoas, que tipo de pessoas poderão participar dos trabalhos, de conversar com os espíritos. Kardec deixou tudo catalogado, é impressionante. Mas tem um parágrafo lá que nos chamou muita atenção, quando ele diz que o presidente da Casa Espírita, então na época não usava o termo presidente, mas aquele que fosse presidir realmente o trabalho, representando, ele não poderia fazer uma segunda eleição, ser eleito por uma segunda vez, senão vira papado. Então, se nós espíritas estudássemos esse último capítulo do Livro dos Médios, que vai retratando como a construção de um centro espírita, de uma sociedade espírita, nós íamos evitar muitos desastres. Hoje, as maiores divergências que tem nas instituições espíritas hoje são de cargos. É impressionante, eu posso falar porque já estive em várias casas e a confusão é sempre a mesma. Então a gente vê aqui Kardec, dentro da sua lucidez, como ele diz, o trabalho, a reunião começou dentro da casa dele. E daqui a pouco chama um, chama outro, chama um, a casa não comportava mais pessoas. E eles sentiram a necessidade de abrir um espaço. Naquela época, para ele fazer esse movimento, uma reunião de um número tanto de pessoas, ele tinha que dar satisfação ao governo, porque ele não poderia estar fazendo uma reunião, que daí poderia ser um grupo contra o governo, né? Então tinha todo um processo, e aí ele teve que fazer toda uma organização, todo um documento, pedir a permissão, teria que ter um representante, e ele ficou como? A partir desse momento, e ele também era o secretário, a partir desse momento, quando ele percebeu o rumo que aquilo foi tomando, que a instituição foi tomando, ele disse, olha, eu vou me dedicar à publicação das obras e alguém vai ter que assumir esse lugar. E é isso que ele está fazendo aqui, junto com os companheiros ali presentes. Depois a gente vê isso, vamos lá. 2 sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam na maneira de receber as comunicações de além-túmulo. Uns preferem esperar as comunicações espontâneas, outros as provocam por um apelo direto, dirigido a este ou aquele espírito. Pretendem os primeiros que, na ausência de controle para se constatar a identidade dos espíritos, esperando a sua boa vontade, ficamos menos expostos a ser induzidos em erro, uma vez que o espírito fala, só o fará se estiver presente e quiser falar, ao passo que não temos certeza se aquele que chamamos pode vir ou responder. Os outros objetam que deixar falar o primeiro que aparecer é abrir porta aos bons e maus. A incerteza da identidade não é uma objeção séria, pois muitas vezes dispomos de meios
para constatá-la, sendo, aliás, essa constatação objeto de um estudo vinculado aos próprios princípios da ciência. O espírito que fala espontaneamente limita-se quase sempre às generalidades, enquanto as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Quanto a nós, não condenamos senão os sistemas exclusivistas. Sabemos que são obtidas excelentes coisas de um e de outro modo. E se damos preferência ao segundo... Qual é o segundo? O que é invocação. Que dá nome, né? Ele evoca, ele quer falar fulano de tal. Isso. E se damos... Preferência. E se damos preferência ao segundo, é porque a experiência nos ensina que nas comunicações espontâneas, os espíritos mistificadores não vacilam em adornar-se de nomes respeitáveis, como também ocorre nas evocações. Tem mesmo o campo mais livre, ao passo que no sistema de perguntas, nós os dominamos muito mais facilmente, sem contar que as questões são de incontestável utilidade nos estudos. Deve-se a esse modo de investigar a quantidade de observações que recolhemos diariamente e que nos fazem penetrar mais profundamente nesses extraordinários mistérios. Quanto mais avançamos, mais se nos dilata o horizonte, mostrando o quanto é vasto o campo que nos compete ceifar. As numerosas evocações que temos feito permitiram-nos que dirigíssemos o olhar investigador sobre o mundo invisível, da base até o ápice, isto é, naquilo que ele tem de mais ínfimo quanto de mais sublime. A inumerável variedade de fatos e de caracteres emanados desses estudos, realizados com profunda calma, sustentada atenção e prudente circunspecção, circunspecção quer dizer precaução, qualidade de quem observa com cuidado todos os âmbitos de uma questão, né? Diferente de leviano, né? A inumerável variedade de fatos e de caracteres emanados desses estudos, realizados com profunda calma, sustentada atenção e prudente circunspecção de observadores sérios, abriu-nos os segredos desse mundo para nós tão novo. A ordem e o método utilizados em vossas pesquisas eram elementos indispensáveis para o sucesso. Com efeito, já sabeis pela experiência que não basta chamar casualmente o espírito de tal ou qual pessoa. Os espíritos não vêm assim ao sabor de nosso capricho, nem respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Aqui fica a dica, o comentário de que a gente vê, né, em todos os livros dele as nuances, né, como ele está colocando aqui bem pequena, de que o que é, se tem sede, se não tem sede, que tudo ele foi investigar, né? E antes não tinha nada disso. Então ele está vendo, o mundo de lá tem tantas ou mais do que aqui, variações de coisas, né? Por exemplo, nós estamos aqui, cada um veio de um lugar, alguém está com sede, alguém está com lá mesmo, só que ele está investigando se isso era assim. Hoje a gente sabe, mas porque ele fez, né? Com os seres de além-túmulo, necessitamos de habilidade e de uma linguagem apropriada à sua natureza, às suas qualidades morais, ao grau de sua inteligência e à posição que ocupam. Ser com eles dominador ou submisso, conforme as circunstâncias, compassivo com os que sofrem, humilde e respeitoso com os superiores, firme com os maus e voluntariosos, que só subjugam aqueles que os escutam complacentemente. Isso aqui é para o dialogador, olha lá. Com os seres de além-túmulo, necessitamos de habilidade e de uma linguagem apropriada à natureza dos espíritos. As suas qualidades morais, ao grau, essa minha linguagem tem que estar, qualidades morais, habilidade, tá? Ao grau de sua inteligência e a posição que ocupam. Até mesmo vou evocar assim, eu tenho intelectualidade suficiente para conversar com esse espírito? Vai entender?
ser com eles dominador ou submisso, conforme as circunstâncias, compassivo com os que sofrem, humilde e respeitoso com os superiores, firme com os maus e os voluntários. E esse firme aqui não é de ser agressivo não, tá? É de não ter medo. Bora lá. Enfim, é preciso saber formular e encadear metodicamente as perguntas, para que sejam obtidas respostas mais explícitas, assimilando nas respostas as nuances que muitas vezes constituem traços característicos e revelações importantes que escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. A maneira de conversar com os espíritos pois, uma verdadeira arte, que exige tato, conhecimento do terreno que pisamos, constituindo, a bem dizer, o espiritismo prático. Olha que maravilha, olha. Bem da mediúnica, bem da mediúnica, né? É uma verdadeira arte que exige tato. Eu sempre me lembro disso daqui, o Alberto Almeida veio em Manaus e ele foi dar um curso para dialogador. E ele, aquele jeitinho do Alberto de ser, ele disse assim: olha, você não deve estar discutindo com o espírito, você vai concordando, você concorda, você vai concordando, falando para o dialogador. E eu estava presente nesse curso. Semana seguinte, reunião mediúnica. E nós tínhamos um irmão que estava participando desse curso e que estava estagiando no nosso grupo. E aí eu me recordo que nós demos uma comunicação e o espírito dizia assim: eu sou um verme. Tá certo. Eu não valho nada. Exatamente. Não mereço viver, sou um desgraçado. Aí ele vem: é verdade. Faltou o quê? Tato. É aquela coisa de você entender que conversar com o espírito não são frases prontas, é realmente sentimento e coração. Então ele coloca: é uma verdadeira arte que exige tato, conhecimento do terreno que pisamos. Como é que você vai falar com o espírito se você não conhece espiritualidade? Se você não estudou o laboratório do mundo invisível? Se você não ama? Constituindo, a bem dizer, o espiritismo o quê? Prático. Parte mediúnica mesmo, é o espiritismo prático, na prática mesmo. Sabiamente dirigidas, as evocações podem ensinar grandes coisas, oferecem um potente elemento de interesse, de moralidade e de convicção. De interesse por nos fazerem conhecer o estado do mundo que a todos nos aguarda, e do qual algumas vezes fazemos uma ideia tão extravagante. De moralidade, porque nelas podemos ver, por analogia, nossa sorte futura. De convicção, porque nessas conversações íntimas encontramos a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos, que nada mais são do que nossas próprias almas despreendidas da matéria terrestre. Olha só como ele coloca, olha. Que todo nos aguarda, do qual algumas vezes fazemos uma ideia tão extravagante. De moralidade, porque nelas podemos ver, nas comunicações, por analogia, né, nossa sorte futura. Para onde eu vou? De convicção, porque nessas conversações íntimas, nesse diálogo, encontramos a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos, que nada mais são do que nossas próprias almas, desprendida agora da matéria terrestre. Então, quando a gente está conversando com o espírito, num trabalho mediúnico, cada um deles traz uma lição, e ao mesmo tempo me dizendo assim: olha, repensa o que tu estás fazendo, olha como eu estou. Queres vir para cá também? Para ficar sofrendo como eu estou sofrendo? Então, enquanto há tempo, muda a tua história. Reunião mediúnica é isso. Não, é inconveniente que ele seja. É inconveniente que ele seja. É porque a gente costuma dizer assim: cada um no seu quadrado.
Se eu sou médio ostensivo, eu tenho que exercer o trabalho de médio ostensivo. Eu sou médio ostensivo. Nós estamos dando um curso de mediunidade. Aí a espiritualidade entende. Então, nós estamos coordenando um trabalho, nós precisamos ir da teoria à prática. Então, no momento, eu tenho, como nós somos 3 grupos, da parte mediúnica, 3 grupos, então, cada semana eu estou em um grupo e nós fazemos o diálogo. Nós nos propomos a fazer esse trabalho, mas porque nós estamos em um curso. Mas se você me chamar para trabalhar numa desobsessão, eu irei como psicofônico. É o trabalho que Jesus nos chamou a realizar, não como diálogo, entendeu? Então não é conveniente, em hipótese alguma. Estando formada a vossa opinião sobre o Espiritismo, não tendes necessidade de assentar as vossas convicções na prova material das manifestações físicas. Também quisestes, aconselhados pelos Espíritos, ater-vos ao estudo dos princípios e dos problemas morais, sem por isso negligenciar o exame dos fenômenos que podem auxiliar a pesquisas da verdade. A crítica obstinada censurou-nos por aceitarmos muito facilmente as doutrinas de certos espíritos, sobretudo no que diz respeito às questões científicas. Tais pessoas revelam, por isso mesmo, que ignoram o verdadeiro objetivo da ciência espírita, assim como desconhecem aquele a que nos propomos, facultando-nos o direito de lhes devolver a censura de leviandade com que nos julgaram. Certamente não nos compete ensinar a reserva com a qual deve ser acolhido aquilo que vem dos Espíritos. Estamos longe de tomar todas as suas palavras como artigos de fé. Sabemos que entre eles há os que se encontram em todos os graus de saber e de moralidade. Para nós, é uma população que apresenta variedades muito mais numerosas que as que percebemos entre os homens. O que queremos é estudar essa população, é chegar a conhecê-la e compreendê-la. Para isso, estudamos as individualidades, observamos as pequenas diferenças e procuramos aprender os traços distintivos de seus costumes, de seus hábitos e de seu caráter. Enfim, queremos nos identificar tanto quanto possível com o estado desse mundo. Antes de ocupar uma residência, queremos saber como é ela, se ali estaremos confortavelmente instalados, assim como conhecer os hábitos dos vizinhos e o tipo de sociedade que poderemos frequentar. Pois bem, é a nossa morada futura, são os costumes do povo em meio ao qual iremos viver que os Espíritos nos dão a conhecer. Mas assim como entre nós, há pessoas ignorantes e de visão acanhada, que fazem uma ideia incompleta de nosso mundo material e do meio que não lhe é próprio. Também os espíritos de horizonte moral limitado não podem assimilar o conjunto e ainda se acham sob o império dos preconceitos e dos sistemas. Não podem, pois, instruir-nos a respeito de tudo quanto se relacione com o mundo espírita, da mesma forma que um camponês não o poderia fazer em relação à alta sociedade parisiense ou o mundo científico. Seria, portanto, fazer do nosso raciocínio um deplorável juízo pensar que escutamos todos os espíritos como se fossem oráculos. Os espíritos são o que são e nós não podemos alterar a ordem das coisas. Como nem todos são perfeitos, não aceitamos suas palavras senão com reservas e jamais com a credulidade infantil. Julgamos, comparamos, tiramos consequências de nossas observações e os seus próprios erros constituem ensinamentos para nós, pois não renunciamos ao nosso discernimento. Olha como ele é lúcido, Allan Kardec. Olha. Como nem todos são perfeitos, os espíritos, não aceitamos suas palavras, senão com reservas e jamais com a credulidade infantil. Isso aqui, meus irmãos, nós espíritas, nos falta muito.
nós aprendemos não sei aonde que devemos acreditar em tudo que Espírito fala. Parece que nós esquecemos a escala espírita. E quando eu estou falando tudo que o Espírito, é quando o Espírito vem ditando regras, se colocando na condição de um trabalhador, falando o que deve, o que não deve fazer, entendeu? Trazendo um tema, um texto, uma ideia. Tenhamos muito cuidado. Essas observações aplicam-se igualmente a todas as teorias científicas que os espíritos podem dar. Nossa, e como tem isso então? Olha, façam assim assado, olha, façam assim. E é interessante, muda a luz, a cor do centro, tem que estar descalço, tem que estar disso, tem que estar vestido assim. E vão inventando as coisas. Daqui a pouco isso está inserido como se fizesse parte da doutrina espírita e não faz. Vai criando tabus, então temos que ter realmente muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Seria muito cômodo ter apenas que interrogá-los para encontrar a ciência pronta e acabada e possuir todos os segredos industriais. Aí aqui não ia ter mais o trabalho, o esforço individual. Ia cair literalmente tudo do céu, né? Só conquistaremos a ciência à custa de trabalho e de pesquisas. A missão dos espíritos não é eximir-nos dessa obrigação. Aliás, não apenas estamos conscientes de que nem todos sabem tudo, como sabemos que entre eles, como soe acontecer entre os homens, existem pseudo-sábios que julgam saber o que não sabem e falam daquilo que ignoram com imperturbável atrevimento. A gente vê isso mesmo em pessoas. Tem pessoas que querem falar de tudo. Se mete em tudo, responde tudo e acha que sabe tudo e não sabe nada. É o pseudo-sábio. Tem tanto encarnado como tem desencarnado. Normalmente a pessoa que diz que sabe tudo não sabe nada, porque não consegue se aprofundar em nada. E isso tem realmente no mundo espiritual. Então, do jeito que tem espíritos mistificadores, tem encarnado mistificadores também. Pelo fato de um espírito dizer que é o Sol, que gira em torno da Terra, nem por isso essa teoria será mais verdadeira. Saibam, pois, aqueles que nos atribuem uma credulidade tão pueril, que tomamos toda opinião emitida por um espírito como uma opinião pessoal, que não a aceitamos senão após havê-la submetido ao controle da lógica e dos meios de investigação que a própria ciência espírita nos fornece, meio que todos conheceis. Porque lembra que nós estamos aqui no meado do século XIX, finalzinho já do século XIX, aonde Paris estava ali, as maiores inteligências estavam em Paris, que o próprio professor Denisard era uma grande inteligência, e as pessoas achavam ridículo ele falar e publicar livros de espíritos. E ainda aqueles que começaram a estudar um pouquinho, sim, mas ele acredita em tudo que espírito diz. E ele deixa aqui bem claro que ele não acredita em tudo que espírito diz, que ele realmente passa por um bom senso e por um critério muito grande. É como ele falou, não é porque o espírito chegou e disse que o Sol gira em torno da Terra que nós vamos acreditar. E isso aqui ele está falando que é uma postura dele, que ele recebeu uma crítica, né? E ele está respondendo aqui, mas assim, fica para a eternidade essa despedida dele, né? Tal é, senhores, o fim a que se propõe a sociedade. Certamente não me compete ensinar-lhes coisa alguma, embora me agrade recordá-lo aqui, a fim de que minhas palavras repercutam lá fora e ninguém se equivoque quanto ao seu verdadeiro sentido. De minha parte, sinto-me feliz por não ter tido senão que vos acompanhar neste capítulo sério que eleva o Espiritismo à categoria das ciências filosóficas. Vossos trabalhos já produziram frutos, mas os que produzirão mais tarde são incalculáveis, se, como não duvido, vos mantiverdes em condições propícias para atrair os espíritos bons ao vosso meio. O concurso dos espíritos bons é, com efeito, a condição sem a qual ninguém pode esperar a verdade. Ora, depende de nós obtermos desse concurso. A primeira de todas as condições para granjearmos a sua simpatia é o recolhimento e a pureza das intenções.
Os espíritos sérios comparecem onde são chamados seriamente, com fé, fervor e confiança. Não gostam de servir de experiência nem de dar espetáculo. Ao contrário, gostam de instruir aqueles que os interrogam sem pensamento preconcebido. Os espíritos levianos que se divertem de todas as maneiras vão a toda parte, e de preferência aonde encontram ocasião para mistificar. Os maus são onde encontram ocasião. Olha aqui, ó. E os espíritos mistificadores, eles sabem qual é o grupo que proporciona a ocasião para eles se manifestarem. Os maus são atraídos pelos maus pensamentos. E por maus pensamentos devemos entender todos aqueles que não se acham de acordo com os preceitos da caridade evangélica. Em toda reunião, portanto, aquele que albergar sentimentos contrários a esses preceitos traz consigo espíritos desejosos de semear a perturbação, a discórdia e o desamor. Imagina, então, você forma um grupo mediúnico, está aqui com pessoas que estão nesse movimento de semear a perturbação, vai atrair espírito do mesmo nível. Porque, gente, é uma questão de sintonia. A hipocrisia nos diz assim: basta eu orar, está dentro do centro espírita e todos os espíritos são evoluídos. Eu não sei onde a gente leu isso. Não é assim, não. É questão de sintonia. E o grupo vai atrair o que é. Por que Kardec conseguia atrair um espírito responsável pelo trabalho como São Luís? Seriedade, né? Seriedade do trabalho. Seriedade, competência, inteligência, moral. Ele colocou aqui, recolhimento. E pureza das intenções. Pureza das intenções, exatamente. Nenhum desejo de vaidade, de orgulho, desejo financeiro, seja lá o que for, não há. O propósito realmente é estudo. A comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem é, desse modo, uma condição de primeira necessidade. Olha só. Grupos. Tá vendo? Não podendo ser encontrada no meio heterogêneo, onde tem acesso às paixões inferiores do orgulho, da inveja e do ciúme. Paixões que sempre se revelam pela malevolência e pela acrimônia. Malevolência é maldades. E acrimônia é aspereza, azedume. A comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem é desse modo uma condição de primeira necessidade, não podendo ser encontrada no meio heterogêneo, onde tem acesso às paixões inferiores do orgulho, da inveja e do ciúme, paixões que sempre se revelam pela malevolência e pela acrimônia de linguagem, por mais espesso seja o véu com que se procure cobri-las. É o ABC da ciência espírita. Se quisermos fechar aos espíritos maus a porta desse recinto, fechemos-lhes primeiramente a porta de nossos corações e evitemos tudo quanto lhes possa outorgar poder sobre nós. Orgulho, vaidade, ciúmes e por aí vai. Então, começa no trabalho íntimo. É íntimo. Por isso que a gente estava estudando ainda há pouco no livro Consolador. A gente falando da reforma moral, porque nós não entramos, vou entrar agora aqui um pouquinho. Pegando o livro Consolador, só na questão como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. 230 o livro Consolador, quando ele vai falar desse trabalho de iluminação, nós abordamos muito terra a terra. Mas o que acontece? Nesse processo de autoiluminação, como ele usa o movimento de autodisciplina, né, desse autoevangelização, desse autodomínio, isso aí eu consigo fazer um movimento dentro de mim e fazer um movimento de desobsessão. Porque o que acontece? Quando eu estou no ímpeto da raiva, que eu tenho vontade de pegar isso aqui e rebolar na cabeça de alguém, isso está dentro de mim. A raiva está dentro de mim. Esse sentimento está dentro de mim. Mas ainda por cima, ele está dentro de mim. Ainda me chega um coração, sabendo dessa taca logo, exatamente. Está rindo da tua cara, taca logo. A vontade, ela toma uma proporção muito maior. E aí eu não conto história e rebolo.
Agora, se eu estou nesse movimento de autoiluminação, que aquilo vai tomando conta, eu olho para a garrafa, eu esqueço o mundo externo e eu olho para o meu mundo interior e diz assim: tu não vai rebolar a garrafa, tu não está doida? Tu está querendo te aperfeiçoar? Aí você faz esse diálogo. Nesse movimento, o espírito obsessor que está do lado, ele já faz bem assim, ó. Essa besta mesmo. Já se aborrece. Taca logo essa cara. Por quê? Porque no momento que ele está dando a influência, a gente corta. A gente não alimenta. E ele se aborrece mesmo. Aí ele tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. Na quarta ele desiste e vai embora. Essa daí é lenta. Porque não tem graça. Ele fica chateado, né? Fica chateado. Fica mesmo. Mas quando ele dá a ideia e a gente realiza, gol. Então, nesse movimento de autoiluminação, de autoevangelização, de autodomínio, além da nossa reforma íntima, a gente ainda desliga da tomada. A gente se livra da obsessão. Ficou claro isso, gente? E é por isso que aqui o Allan Kardec fala, né? Que não adianta fingir. Ele está dizendo que tem que fazer no coração, porque quem vai estar contigo vai se manifestar lá na reunião. Vamos só finalizar o parágrafo, acabou o tempo já. Cadê? Finalizamos? Ensina no Então vamos repetir. A comunhão de pensamento, nós vamos voltar. Tudo ok? Então, nessa imagina, é um tchau de Kardec, do cargo de presidência e dá essa aula pra gente. Né? Isso, mas nós vamos voltar no início do capítulo, tá? Desamor. Cadê? Agradecemos então aos nossos queridos amigos espirituais e a todos vocês, e até o nosso próximo encontro. Revista Espírita.